Política Nacional de Biocombustíveis, conhecida como RenovaBio, foi criada em 2017 como parte dos esforços do governo para cumprir o Acordo de Paris, adotado 2 anos antes para combater as mudanças climáticas. Com o RenovaBio, o objetivo era reduzir a utilização de combustíveis fósseis, como o diesel e a gasolina, e, ao mesmo tempo, ampliar a produção e o uso de biocombustíveis na matriz energética brasileira. A Política Nacional de Biocombustíveis passou a valer em 2020. Dentro de suas diretrizes, um dos principais instrumentos são os créditos de descarbonização, chamados de CBIOs. O programa vai funcionar assim. Os produtores poderão negociar créditos de descarbonização, chamados de CBIO, na Bolsa de Valores de São Paulo. Cada tonelada... O CBIO é um crédito que corresponde a 1 tonelada de carbono que deixou de ser emitida no processo de produção, distribuição e consumo do combustível, quando substituímos o produto fóssil por biocombustível. Ou seja, compara e precifica a pegada de carbono dos combustíveis. Os compradores serão as distribuidoras de combustíveis fósseis, que precisam cumprir o Acordo de Paris, compromisso internacional que visa reduzir a emissão de gases de efeito estufa a partir deste ano. Enquanto as usinas produtoras de biocombustíveis emitem e negociam os CBIOs, as distribuidoras de combustíveis fósseis precisam comprar esses créditos para cumprirem suas metas anuais de descarbonização. No entanto, as distribuidoras têm questionado essa divisão e cobrado mudanças no RenovaBio. Esses representantes de vários distribuidores estiveram no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, apresentando aí as propostas e essas reivindicações para que o RenovaBio, o Plano Nacional de Biocombustíveis, passe por esses ajustes e aperfeiçoamentos. Principalmente que esses créditos, chamados de CBIOs, gerados a partir de uma produção menos poluente, eles sejam melhor comercializados, inclusive que sejam aceitos em outros mercados, a exemplo do que já acontece no mercado de carbono. Um dos principais argumentos das distribuidoras é de que a atual configuração do RenovaBio seria prejudicial para as pequenas distribuidoras, o que dificultaria a entrada de novas empresas no mercado. Além disso, a visão do setor é de que os CBIOs deveriam ser adquiridos pelas refinarias, com o argumento de que a conta da descarbonização deve ser paga por quem mais emite. Hoje, essas disputas são assuntos no Joule, o podcast de energia do Jota, em parceria com o INPE, o Instituto Brasileiro de Transição Energética. Eu sou Felipe Seligman, cofundador do Jota. Para entender esse cenário, o Joule recebe Abel Leitão, vice-presidente da Federação Nacional das Distribuidoras de Combustíveis, Gás Natural e Biocombustíveis, a Brasilcom. Abel, muito obrigado pela sua presença. É com muita honra que a gente te recebe aqui para conversar um pouco sobre o RenovaBio de uma maneira geral e sobre os créditos de descarbonização, os CBIOs, e toda a polêmica que gira em torno não só do crédito em si, mas do programa, O programa tem como objetivo, ou deveria ter como objetivo, auxiliar nessa transição energética e servir de apoio, mas ela vem sofrendo algumas críticas por ser considerada muitas vezes inefetiva. Então, queria te dar a oportunidade para começar essa nossa conversa, para falar um pouco no geral a sua visão, a visão da Brasilcom e a sua visão específica a respeito do programa e por que ele deveria mudar na sua visão. Bom, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês e poder trazer um pouco da nossa visão, da nossa interpretação sobre o programa. Nós já somos, vamos dizer assim, trabalhamos já há algum tempo com o tema ambiental. Eu queria aqui, antes de mais nada, colocar um ponto. A Brasilcom apoia qualquer, e não poderia ser diferente, apoia qualquer ação que visa a redução dos gases de efeito estufa, um programa ambiental. A questão toda é que o programa, o RenovaBio, da maneira que está construído hoje, não é um programa ambiental, não é um título de carbono ambiental, porque ele não cumpre, basicamente,
algumas regras que foram estabelecidas lá atrás, na COP20, na COP do Rio de Janeiro, né? Uma delas é a adicionalidade. Qualquer problema ambiental parte do princípio que está trazendo uma solução, um combustível, incentivando uma mudança de postura para diminuição de gás de efeito estufa. Ora, os CBIOs hoje são emitidos em 80%, 85% pelo setor de álcool de cana-de-açúcar. O álcool de cana não é algo novo, não é algo adicional, não está retirando, ele já existe no Brasil há 40 anos. Então ele já não cumpre o aspecto de adicionalidade. Você está premiando alguma coisa que já existe. A segunda regra de ouro, que também não é cumprida, é com relação ao princípio básico também de quem mais polui, mais paga. Quem menos polui, menos paga. Isso é intuitivo, é muito óbvio, né? Quando você olha a cadeia de petróleo, né, desde lá da produção do poço ao consumidor, e faz um estudo, e nós fizemos alguns estudos, né, sobre o tema, você vê que o setor, o elo distribuição, ele responde por 1% de todo o efeito de gás de efeito estufa que está dentro dessa cadeia. E isso é um pouco reinventar a roda, porque em todos os países do mundo, o setor obrigado a fazer o recolhimento dos títulos, dos CBIOs, ou equivalentes a diferentes nomes, né, é o setor de refino, que é quem notadamente mais impacta no meio ambiente. É só passar em frente a uma refinaria e ver aquela chama lá, né, o famoso flare, queimando 24 horas por dia. Então, de novo, eu não estou falando dados aqui tirados, né, de maneira leviana. Nós levamos esse tema muito a sério na Brasilcom. Nós contratamos a PUC do Rio de Janeiro para fazer um estudo desde o primeiro dia que esse programa foi aprovado. Já fizemos 3 estudos na PUC, foi feito um logo no início, onde se chamou atenção para as prováveis assimetrias e irregularidades do programa. Fizemos um novo estudo depois de 3 anos, dizendo, olha, lembra daquilo que a gente falou que seriam problemas? De fato aconteceram. E um mais recente, onde mostra uma causa nefasta em si, devido às suas assimetrias, que tem um efeito colateral sobre as pequenas e médias distribuidoras. Mas, de novo, está claro que hoje o programa, como ele é montado, né, ele não cumpre as regras básicas de um programa, de um título ambiental. Eu já falei da adicionalidade, falei do quem mais polui mais paga, e também o próprio mercado onde ele é transacionado. Essa é uma total assimetria. Você vê que isso é dito, né, para todos os efeitos de propaganda, né, que isso é transacionado no mercado B3. Mas o que acontece? O produtor, ele não tem prazo para colocar à venda nem valor, né, do título de CBIO. Ele coloca quando quer, se quiser, ao preço que quiser. Enquanto do outro lado, você tem as distribuidoras que têm metas conhecidas por todos, porque elas são publicadas pela MP, e data de cumprimento, quer dizer, é uma total assimetria. Esse programa, para vocês terem uma ideia, movimenta algo em torno de 4 a 5 bilhões por ano, tá? E não é fiscalizado por uma CVM nem por o Banco Central. Olha que outro absurdo. Com a parceria focada no mercado de créditos de carbono, a B3 busca aproximar compradores internacionais de importantes players brasileiros, além de contribuir para a adequada formação de preços. Então, gente, de novo, né? O CBIO é uma iniciativa fantástica, nós apoiamos. Todos os cidadãos, todo o planeta tem que se mobilizar no sentido de combater os gases de efeito estufa. A gente está vendo, né, tudo que está acontecendo com o meio ambiente, mas esse programa, de fato, não cumpre esse papel. Ele acaba sendo um programa de transferência de renda.
eu queria falar também um pouco sobre as propostas que vocês têm para que ele se transforme em um programa efetivo. Em fevereiro desse ano, a Brasilcom teve uma reunião com o ministro da Fazenda, na qual o senhor esteve presente, e na época saiu na imprensa, né, em todos os lugares que veicularam esse encontro, que vocês apresentaram dados que teriam surpreendido o ministro, que ele teria demonstrado algum nível de interesse nas reivindicações que vocês estavam apresentando. Pode contar um pouco mais como é que foi? E aí a gente já entra também um pouco nas sugestões que vocês têm para melhorar o programa? Foi uma excelente reunião, o ministro dedicou um tempo de qualidade. E não só a reação dele foi muito parecida com a reação que tivemos com outros interlocutores do Executivo e de outras áreas de governo. A primeira imagem que fica do RenovaBio é sempre muito positivo, um grande programa. Quando você entra no detalhe e aí você demonstra os fatos, vem a surpresa e vem, vamos chamar assim, até uma certa indignação com o que de fato acontece. Então a reunião foi muito boa, ficou demonstrado as assimetrias, um efeito colateral esse que eu já falei, né, da concorrência assimétrica, causando uma grave concorrência predatória, principalmente para as pequenas distribuidoras. Tem que lembrar que esse é um mercado muito concentrado, seja do ofertante como do demandante, tem um alto grau de concentração, e nisso as pequenas vêm sofrendo muito. E por outro lado, esse valor ele está sendo levado ao consumidor, né? A PUC fez uma atualização recente que eu digo foi final do ano passado, o último estudo, em que ela colocou mais de 16 centavos somente o impacto no preço do diesel do RenovaBio. Isso sem falar dos efeitos adicionais dele, né? Quer dizer, o que ocorre a partir desse efeito base, desse efeito primário dos 16 centavos. Então, isso, claro que preocupa o ministro, é um custo a sociedade brasileira, é um custo inflacionário. Estamos falando que o diesel está na base da economia, move tudo, né? Move carga, passageiros, enfim, toda a economia brasileira. E, obviamente, que isso chamou muito a atenção. É claro que há por detrás um lobby muito poderoso do setor agrícola, ou de um setor do setor agrícola, um subsegmento, que defende essa transferência. De novo, nós estamos falando hoje, gente, de um programa que movimenta 4, 5 bilhões de reais por ano, já passaram-se 3, 4 anos, quer dizer, já movimentou mais de 20 bilhões em números redondos, e aí eu faço a pergunta de volta: onde foi aplicado esse dinheiro no meio ambiente? O que foi dado de satisfação à sociedade brasileira do valor arrecadado? Porque no final toda a população pagou, entregou na mão de um setor, ou de poucos setores, né, muito concentrado em um só setor, e a pergunta que fica: o quanto isso foi para o Ministério de Meio Ambiente, o quanto isso foi empregado diretamente no meio ambiente, o quanto isso reduziu os gases de efeito estufa de fato? Você tem acompanhado e o que o governo federal tem avançado nesse tema? Depois dessa reunião, teve alguma novidade? Teve algo que o ministro falou, se posicionou, o próprio governo de uma maneira geral, para tentar endereçar essas críticas e essas assimetrias que vocês vêm apresentando? Ou realmente a última opção que sobrou foi levar o tema ao Supremo para tentar alguma liminar, alguma questão que pudesse, pela via judicial, sanar esses problemas que vocês vêm apresentando? Excelente pergunta. Nós estamos já há uns 2 anos, né, e como eu te falei, escorado num trabalho científico, técnico muito bom, apoiado pela PUC do Rio de Janeiro, buscando interlocução tanto no Executivo como no Legislativo. A nível executivo, tivemos no MEDIC, também levamos o tema, tivemos reunião com o próprio Ministério de Minas e Energia, né? E agora, mais recentemente, com o ministro Haddad na Fazenda. Também tivemos já reuniões com o TCU e o CGU. A TCU, inclusive, publicou um trabalho favorável à opinião da PUC,
De novo, como em todos os países no mundo, esse é um imposto, é um tributo, é um ônus que deveria ser recair sobre o setor de importadores e refino, e não no meio da cadeia, no setor de distribuição. Isso é mais uma jabuticaba brasileira, né? Mas é um pouco frustrante, eu tenho que dizer, né? Porque todos os setores tecnicamente concordam com a argumentação, são fatos, né? Contra fatos não há argumentos, mas há uma resistência política muito forte e o tema não tem avançado. Então, se caminhou para o judiciário como última opção. Na verdade, quem iniciou uma ação, uma ADIM, foi o partido político. Aliás, tem duas ações, né, o PRD e o PDT, posteriormente, né? Exatamente. O PRD defende que a norma questionada discrimina as distribuidoras de combustíveis fósseis por serem as únicas empresas da cadeia produtiva obrigadas a pagar por créditos de descarbonização para compensar a emissão de gases poluentes. O partido defende que o programa, da forma como foi estruturado, pode refletir inclusive no aumento dos preços dos combustíveis. E obviamente que tem a nossa amicus curiae, tem disponibilizamos todos os estudos, toda a informação. Nós fizemos inclusive seminários na CNC. A CNC inclusive aderiu, foi amicus curiae nessa ADIM, além de Fé Combustível, enfim, de várias entidades de peso. E, na verdade, estamos esperando que o governo tome aí uma medida rápida, primeiro para tornar esse programa, de fato, um programa ambiental. Eu acho que o Brasil está perdendo uma tremenda oportunidade em ter um título verdadeiramente ambiental que possa ser, inclusive, transacionado a nível mundial. Eu, como eu te falei, eu estou fora do Brasil nesse momento e a aceitação para papéis desse tipo fora do Brasil é enorme. É enorme, até eu diria a carência. Bons papéis auditáveis, né? Papéis que cumpram as condições de adicionalidade, né? Enfim, aquilo tudo que nós falamos. Para papéis desse tipo, há muito mercado, há muito dinheiro no mundo, vamos dizer, disponível para isso. Eu acho que o Brasil está perdendo essa oportunidade. Esse é um papel casuísta, é um papel, na verdade, como eu disse antes, é uma transferência de renda, praticamente, e a gente está olhando só de maneira muito míope, muito no curto prazo, e deixando de olhar o todo, onde a oportunidade é muito maior. Então, e para que esse papel realmente seja transformado em um papel efetivo, e essas mudanças e assimetrias todas que a gente falou sejam corrigidas, a oportunidade é no mercado brasileiro de carbono. É um projeto de lei que está sendo discutido no Senado, enfim, teve melhorias aí da Câmara, está, vamos dizer, aperfeiçoando, né, o projeto, mas é o momento ideal desse papel ser incluído, ser a ponta de lança do mercado brasileiro de carbono, obviamente cumprindo todas as condições e preceitos básicos para que seja um papel de descarbonização de fato. Perfeito. Eu ia pedir para você, muito rapidamente, explicar o que deveria mudar hoje no CBIO. Então, assim, fala-se muito de que há uma obrigação para as distribuidoras e que as refinarias deveriam também ser, de alguma maneira, obrigadas a fazer essa compra, exatamente por essa questão de quem polui mais que deveria pagar mais. Então, eu queria que você elencasse as mudanças que deveriam ser necessárias. E aí eu já junto com uma pergunta sobre essa outra discussão do mercado de carbono, que me parece ter muita ligação, mas que ao longo das discussões no Legislativo vê-se também que há algum limite para que essa discussão aconteça e englobe toda a cadeia de quem, de alguma maneira, contribui para a emissão de carbono na atmosfera, né? A gente já viu, por exemplo, a atuação muito forte de setores do agro para tentar não envolver os produtores rurais dentro desse mercado e dentro das obrigações, e o risco de, eventualmente, nessa discussão nova, repetir algum nível de vício, digamos assim, que a gente viu, por exemplo, nesses pontos que você aponta no RenovaBio. Então, eu queria que se pudesse rapidamente elencar
ali as mudanças necessárias e as preocupações em relação a esse debate também. Assim, de maneira muito resumida, eu acho que o principal ponto é a adicionalidade, tá? É importantíssimo esse tema. Você não pode premiar aquilo que já está há muitos anos acontecendo e ocorrendo por uma motivação econômica. Então, é importante a inclusividade. O que significa isso? Você incentivar, dar um boost, né? Dar uma turbinada, por exemplo, em novos combustíveis, né? Então você, por exemplo, vamos pegar o caso do etanol de cana, né? Hoje só as usinas de cana é que emitem CBIOS, mas você sabia que os plantadores de cana, aqueles que efetivamente vão lá no campo, no dia a dia, plantam a cana, não recebem 1 centavo do CBIO? Está faltando inclusividade, né? Isso é o que legitima um papel como esse. Sem falar, por exemplo, em biocombustíveis, biogás, né? Você, de alguma maneira, você tem uma gama de novos combustíveis que você deveria incentivar para, de fato, esse papel ganhar, vamos dizer, adicionalidade. O segundo ponto, que é básico, é quem mais polui, mais paga. Quando você analisa, uma simples análise, a gente tem vários estudos, até não só da PUC, de outros professores também, você vê que na cadeia, né, de petróleo, quem mais polui é de fato a refinaria, porque qual é a lógica do papel como esse em outros países? Você penaliza o setor que mais causa emissão de gases de efeito estufa e com esse papel isso vai motivá-los, né, a fazer investimentos e poluir menos. E isso é o efeito favorável. Quando você tem um flare, vou pegar o caso clássico de refinaria, o flare da refinaria, são gases residuais que são queimados ali por segurança. Ora, se você reaproveitar esses gases, recircular, né, você está diminuindo o efeito de gases de efeito estufa de maneira dramática. E se você tivesse o encargo para a refinaria, né, na cadeia, no primeiro elo da cadeia, refinarias e importadores, claro, né, você teria um incentivo para que essas unidades industriais fizessem investimentos em suas melhorias, porque com investimento eles poderiam abater dos CBIOS que eles teriam de obrigação. Essa é a lógica em toda a parte do mundo. Eu estou aqui na Europa e é assim que funciona. Então, a gente está invertendo uma lógica básica, né? Estamos querendo reinventar a roda. Então, esse é o elemento fundamental. E você tira esse peso financeiro, que é muito grande, é desproporcional do ponto de vista financeiro, para o cash flow, do setor de distribuição, em que você tem grandes distribuidoras e tem pequenas distribuidoras. O Brasilcom é composto por 40 distribuidoras pequenas e médias, mas essas 40 todas juntas não chegam ao tamanho de uma das 3 grandes, as 40 juntas. Então há uma desproporção muito grande. Quando você leva esse encargo financeiro, isso pesa muito na saúde financeira. É por isso que muitas das distribuidoras buscaram na justiça, de maneira individual, né, pagar, depositar, né, aquilo que lhe compete na cadeia de combustíveis, né. Foi feito estudo e mostrou, olha, eu como distribuidora, eu poluo, eu sou responsável por 1% do que eu estou arredondando os números, tem estudos que dão 1,1, 1,2, enfim, depende do estudo. Mas a tese das liminares é essa, dizer, olha, eu não posso pagar 100% a cadeia, né? Isso causa uma defasagem econômica que é injusto, né? Eu vou depositar aquilo que me toca a mim dentro da cadeia de petróleo. Então, basicamente é isso. E de novo, do jeito que está, acaba sendo um empilhamento de subsídios ao setor. No fundo, é uma transferência de renda, fora outros incentivos que já existem, né, seja no PIS, CONFIS, na parte tributária, no caso o etanol, né, outros incentivos também na área agrícola, acaba sendo um empilhamento gigantesco de incentivos e subsídios,
né, sem que esse setor tenha ainda trazido à sociedade, né, uma satisfação, uma prestação de contas daquilo que foi feito. A gente tem visto discussões sobre flexibilização de prazos, né? A gente viu isso, o decreto de 22 do Bolsonaro, que ampliou para 30 de setembro de 23, e não mais no fim daquele ano vigente, como era de costume. Depois, em abril do ano passado, foi revisto pelo governo Lula para as metas de 24, as compras de crédito de carbono deverão ser cumpridas até dia 31 de dezembro desse ano. Isso é um ponto sensível para vocês? É uma discussão que se insere nessas conversas com o governo? E qual é o impacto prático de eventualmente ter tempo adicional para fazer essas discussões? Não, isso houve um avanço no governo anterior, com o ministro Saxida. O que foi feito foi uma decisão naquele momento emergencial do adiamento do cumprimento da meta. Até porque, eu não mencionei, mas é importante falar, as metas traçadas de CBIOS, elas são irrealistas. Você traça uma meta de cumprimento para as distribuidoras comprarem de CBIOS que não existe uma contrapartida na geração desses CBIOS no setor agrícola, né? Há um desbalanceamento justamente pela falta de inclusividade, né? Se você tivesse vários setores emitindo vários CBIOS, você teria uma oferta maior, o preço até cairia e você não teria tanta dificuldade de cumprir a meta. Mas a verdade é que não ocorre. Você tem todo ano o governo está fazendo o quê? Está tampando o sol com a peneira, está reduzindo as metas, não para beneficiar o setor A, ou B ou C, é porque não há na prática CBIOS suficientes emitidos para cumprir aquela meta. Essa é a verdade. Então o programa já tem também um desbalanceamento grande na oferta e demanda de CBIOS, tá? O que torna urgente, mais do que nunca urgente, uma revisão também por essa ótica também, né? Pela ótica do balanço de oferta e demanda. E me parece que esse balanço de oferta e demanda traz um ciclo vicioso, porque as distribuidoras acabam recebendo multas, isso afeta as metas seguintes, e você tem inclusive risco de cassação de licença pela ANP devido ao não pagamento de multas ou descumprimento de metas, e como o senhor mesmo disse, tem uma grande discussão sobre o quão realista elas são. E entra uma possível preocupação da agência de que, eventualmente, pode estimular as distribuidoras adimplentes a deixarem de cumprir também as regras do programa, porque se não fecha para uma, não fecha para ninguém, né? A Brasilcom tem acompanhado esses casos. Qual é que é a análise, nesse momento, dessa discussão específica? Até recentemente teve matérias na imprensa sobre isso. Me parece que no abril a Folha de São Paulo apresentou um pouco dessa discussão. Como é que vocês estão acompanhando essas questões? Olha só, das 50 e pouco distribuidoras que não recolheram os CBIOS, 10 eram da Brasilcom. E as 10 têm liminares, elas têm lastro na justiça, então elas não estão incumprindo. Legalmente falando, elas não são passíveis de punição, porque elas têm elas estão seguradas juridicamente para não recolher. É isso que nós recomendamos, né? Assim, no sentido de, olha, se você vai tomar uma ação dessas, é uma situação emergencial, é uma situação financeira, vá, busque seu direito na justiça e use o seu direito legal, né? Então, as nossas associadas, a gente... vamos dizer assim, elas estão, do ponto de vista tão legais, e eu vejo, eu entendo, né, que acaba havendo uma simetria, né, umas pagam, outras não pagam, né, embora muitas delas estão depositando o valor dos CBIOS, então isso também é importante que se diga, tá havendo um depósito do valor do CBIOS, mas agora o que está acontecendo, e a tendência é colapsar do sistema, porque todo mundo vai acabar entrando, inclusive as grandes, no final do dia vão acabar entrando. Mas isso eu vejo como uma coisa de curto prazo, eu vejo que isso
é positivo no sentido não de criar uma concorrência assimétrica, isso é ruim, mas no curto prazo para forçar o governo a tomar as medidas que precisam ser tomadas e não há coragem política de tomá-las. Então, nesse sentido, eu vejo muito positivo as liminares e eu espero que mais empresas entrem. Eu sei que pelo menos algumas grandes estão avaliando entrar também. Perfeito. Para a gente finalizar, e estamos chegando ao fim da nossa conversa, pelo que eu entendo, né, assim, da gente refletir sobre efetividade do programa, me parece que por tudo que você coloca, a grande discussão é exatamente essa, a inefetividade do programa e da intenção original dele. Qual é a sua expectativa para o curto prazo, né? Então, é que uma solução venha do governo, é que uma solução venha do Supremo, o que a gente pode esperar para os próximos meses, porque também me parece que como tem essas liminares e tem essa situação, e é um assunto que deveria pelo menos ser o assunto do momento, ou seja, a construção de um programa realmente efetivo que cumpra com o seu objetivo, o que a gente pode esperar para os próximos meses e o que vocês esperam do governo, do Supremo, para que essa rota seja corrigida, digamos assim? Olha, a nossa esperança é que isso seja resolvido o mais rapidamente possível, ou via judiciário ou via sensibilização do próprio executivo, que pode tomar as medidas junto com o legislativo de ajustes e melhorias desse programa. E eu espero que seja o mais urgente possível, porque pouco a pouco as pessoas estão se dando conta da verdadeira face desse programa, né, em que ela não cumpre tudo aquilo que está sendo alardeado, e seria uma vergonha muito grande isso se tornar público, né, especialmente no ano da COP lá de Belém. O presidente Lula confirmou que a capital do Pará, Belém, será a sede para a Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, a COP30, em novembro de 2025. A confirmação foi feita em vídeo ao lado do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e do governador do Pará, Helder Barbalho. Imagina você chegar com o principal programa ambiental, um sucesso, e sendo desmascarado, sendo descortinado a verdadeira face dele, né, num ano em que você faz uma COP no Brasil. Então, a nossa esperança é que isso seja resolvido o mais rápido possível, até porque do outro lado, do lado que da Brasilcom, nós temos empresas que não estão financeiramente conseguindo sustentar essa situação, essa assimetria concorrencial. Tá? O ônus financeiro é muito pesado sobre elas. Abel, chegamos ao fim da nossa conversa. Muito obrigado por tudo que você apresentou e volte sempre. Espero que a gente volte a conversar em breve. Muito obrigado a você e obrigado aí pela oportunidade da gente fazer essa mensagem aí para o nosso público. Um abraço. Tchau, tchau. Esse foi o Jaule dessa semana, um podcast feito pelo Jota em parceria com o INTE, o Instituto Brasileiro de Transição Energética. Nesse episódio, usamos áudios do Canal Gov, da União Brasileira do Biodiesel e do Bioquerosene, da Jovem Pan News, da B3, da Rádio e TV Justiça e da TV Brasil. O episódio teve a colaboração de André Rossi, Luiz Viviani, Thiago Aguiar e Roberto Maltic. Na semana que vem, a gente volta com muito mais análise e informação sobre temas do setor de energia. Obrigado pela companhia e até a próxima.